As produtoras ficaram completamente malucas, tá uma prometendo mais anime que a outra. De onde eles vão tirar essas obras fantásticas que vão render um dinheirão ao invés de só perderem dinheiro no processo? É o governo japonês falando, ó, triplica a quantidade. Vai sobrar poucos trabalhos, os humanos vão começar a ganhar uma renda universal, que é tipo um Bolsa Família. Basicamente um pouco maior pra você viver no nível de classe média aí, mas sem precisar fazer nada. Pode ficar de bunda pau o dia inteiro. As pessoas vão ter muito mais tempo ocioso pra consumir entretenimento. Fala, gente, nesse vídeo aqui eu vou falar de duas notícias que saíram recentemente que se ligam. Uma delas é do governo japonês querendo triplicar o lucro que eles têm com anime atualmente, ou seja, aumentar a quantidade de produção, já que a economia japonesa está com problemas e animes têm sido uma excelente fonte de renda para eles. E a outra notícia é a Toho, que é uma produtora muito grande de animes. Todos esses animes aí, por exemplo, são dela os direitos sobre o anime. O pessoal confunde produtora com estúdio. Estúdio é quem faz, geralmente de forma contratada, tá prestando um serviço. E tem uma produtora, que é quem financiou o projeto, que pagou para aquele estúdio. O estúdio pode ser da produtora também, acontece em muitos casos. O ponto é que a Toho, que tem direitos a todas essas franquias aí, quer dobrar a quantidade de animes que ela produz. A notícia fala em termos de temporada, ela queria aumentar de 15 temporadas para 30, o que é extremamente confuso para a maioria das pessoas. Ela quer dobrar a quantidade de episódios que ela banca por ano. Então tá o governo japonês querendo triplicar, a Toho querendo dobrar, a Kadokawa também tá aumentando cada vez mais a quantidade de animes que ela produz ao ano, ao mesmo tempo que essa parte é até boa, investindo mais em continuações, ao invés de focar tanto como ela fazia antes em novos animes. Inclusive, para quem tem interesse nesse assunto de produtoras de anime, que eu só citei 3 aqui, mas tem muito mais que isso. Eu já fiz um tier list para os membros do canal, comentando aí de uma penca de produtoras diferentes de anime. Quem for mesmo, inclusive, dá uma olhada, eu vou linkar pra vocês nos cartões. E lá eu separo, no caso das piores, melhores, no caso mais ou menos, etc. O ponto é que a Toho é uma das boas. Outra muito famosa aí, que é ótima, é a Aniplex, que é de Demon Slayer e de várias outras franquias, mas Demon Slayer atualmente é a franquia mais lucrativa dela, de longe. Elas têm em comum o fato de que elas possuem franquias muito populares e ficam pedindo continuações dessas franquias. A exemplo, a Toho tem a Spy Family, Hitori Goto, Frieren, Jujutsu Kaisen, tem mais, mas eu acho que já deu pra ter uma noção que ela tem animes hiper populares que devem gerar uma boa grana pra ela. E esse que é o ponto. Ela, pelo menos, não foi completamente maluca, porque é o que alguns estão alegando. As produtoras ficaram completamente malucas, tá uma prometendo mais anime que a outra. De onde vai vir todos esses animes? Porque não tem tanta obra boa assim. Então, de onde eles vão tirar essas obras fantásticas que vão render um dinheirão ao invés de só perderem dinheiro no processo? Como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal. E quem quiser apoiar mais no meu trabalho, clica aí no botão de Seja Membro e dá uma olhada nas várias vantagens, fora os mais de 1000 vídeos exclusivos. Bom, a Toho alegou que ela quer aumentar as obras de sucesso delas. Ou seja, ela quer fazer mais continuações do que der certo. Quem dera tivessem pensado isso anos atrás. Era difícil uma franquia ser continuada. Eles testavam e aí não vendia muito Blu-ray DVD e já era, mas às vezes fazia muito sucesso no ocidente. Só que os streaming estavam começando na época, não davam valor. Então muita coisa que foi descartada hoje em dia teria continuado para várias temporadas, porque só fazer sucesso no streaming já é o bastante hoje em dia. Blu-ray DVD ficou quase irrelevante. Ainda vende no Japão e tal, mas é cada dia menos importante. Só que no passado não era muito relevante e muitas obras eram descartadas por não venderem bem nesse aspecto. E eles estão lançando tanto anime, mas tanto anime, que pouquíssimos pegam. A competição é muito grande, já tem um bando de continuações para as pessoas assistirem. E elas tendem a ir no que elas conhecem, é o mais normal. Então, ó, tem essas continuações aqui, sei lá, 5 na temporada. A maioria das pessoas não assiste mais de 5 animes por temporada. E aí já tem 5 continuações dos animes que elas gostam pra caramba. Elas vão assistir eles, não vão assistir novos animes. Tudo bem, se algum for muito hypado e tal, falarem muito, tiver um bando de cortes no TikTok, etc. Aí, quem sabe, elas vão dar uma chance e algum pode se destacar sim. Então, alguns animes novos ainda conseguem algum destaque, mas é cada dia mais competitivo, é cada dia mais difícil. Então, qual é o método mais fácil de conseguir dinheiro? Você pega esse anime que se destacou, seja lá qual ele for, e você investe nele. Você tenta marketar bastante ele, manter ele vivo, fazer mais temporadas que não demorem muito pra acontecer, porque senão o pessoal vai esquecendo. E aí você mantém esse público interessado aí a longo prazo, que vai continuar voltando. Você pode vender também mais caro pro streaming, porque é um anime que tem garantia de que vai ter público. Não é uma aposta. Não é um anime novo lá que... O streaming não tem a mínima noção se aquele negócio vai dar dinheiro ou não. Tanto é que já foi reportado que primeiras temporadas da maioria dos animes não dão tanto dinheiro, porque os streamers não sabem se aquele negócio vai fazer sucesso ou não. Faz sentido. Pra que ele vai pagar uma licença enorme num negócio que talvez faça sucesso? Tudo bem, se tiver um mangá que vende pra caramba, ele pode pagar um pouco mais, mas não é garantido que vai fazer sucesso no ocidente, só porque vendeu pra caramba no Japão. Então, ainda assim, ele não vai pagar tanto. Já se a primeira temporada bombou, aí ele vai pagar uma boa grana na segunda.
Pra ter exclusividade até talvez a segunda. Então por isso que mesmo quando dá certo a primeira temporada, ela não costuma gerar tanto dinheiro. A segunda gera. E a terceira, quarta, etc. Só que eles precisam que a primeira se destaque. Porque senão não adianta nada. Se a primeira temporada não vender nada, eles podem fazer a segunda, mas não vão conseguir vender por grande coisa. De qualquer jeito. E vários animes eles fazem até. São animes que, honestamente, eles fazem pra preencher espaço, porque eles têm que produzir tantos animes. Tem um cronograma lá, ó, vocês têm que fazer 100 animes no ano. E aí tem os produtores, que são quem trabalha pra produtora, que ficam correndo atrás de obras pra adaptar pra anime, pra pegar direito e fazer anime delas. Aí depois vão correr atrás de estúdio, diretor, etc. Mas o ponto é, e esse pessoal fica procurando coisa pra fazer anime. Às vezes não tem, entendeu? Eles olham, cara, não tem. Tipo, eu já peguei tudo de bom que tinha aqui uma potencial, que tem quantidade de material pra viabilizar o anime. Então o que eu faço agora? Ah, cara, vou pegar essa só meia boca aqui, porque eu tenho que pegar 10 obras ou 20 obras, ou seja lá quanto tiver, que a produtora pediu. Então ele tem que cumprir a tabela. E pra isso eles pegam os negócios meio random lá e não dão um grande valor, botam postura meia boca e tal, geralmente não sai grande coisa, mas é só aquele negócio pra preencher espaço, pra vender mais coisas, vai que pega. Alguns desses animes meia boca acabam fazendo sucesso até, e eles fazem mais. Isekai no Nobiri, por exemplo. Eu gosto de Isekai no Nobiri. É um anime super relaxante. Mas é um anime com uma produção bem fraquinha, nada demais, não é muito exigente, deve ser baratinho de produzir. A primeira temporada não foi um grande hit, mas fez sucesso bastante pra eles fazerem mais. E veio aí com a segunda temporada. Então, não deve dar uma grana absurda pra produtora, mas acabou dando bom. Outro exemplo recente é Isekai The Shit. Foi pra um estúdio super meia boca, eles investiram em fazer um design lindo pra caramba, com animação duvidosa, e mesmo com uma história tenebrosa, quem quiser detalhes, dá uma olhada nesse desabafo aí da primeira temporada, ou então nesse mais recente até, sobre o especial que eles lançaram recentemente. Independente disso, a obra entrou pro top 10 lá da Netflix por 2 semanas depois que foi lançada. Os produtores previam que esse negócio daria bom? Olha, eu acho que não. Tacaram lá, vamos ver o que dá. Não investiram num grande estúdio nem nada, mas ainda assim acabou dando bom. E agora tem uma segunda temporada anunciada. E tem um bando de outras obras que eles levam assim, sem grandes expectativas, mas vai que dá bom. Pelo menos a Toho tá mais safa, ela disse que vai investir mais em continuações que deram certo. Mas essas continuações acabam. O material delas acaba. Freedom, por exemplo, eles estão esticando o máximo tempo aí da segunda temporada pra terceira, e fazendo só de 12 em 12 episódios, porque o autor tá com plano de saúde lá, então produz bem devagarinho. Mas é uma franquia de sucesso absurdo dela. Ela, obviamente, quer se manter por muito tempo com ela. A gente tem Hitori Goto, que tem bastante material também, mas não vai durar pra sempre. O Mushoku Tensei é da Toho também. Tá na terceira temporada. Ainda tem material aí pra mais umas 3 temporadas. Mas também vai acabar, não é uma história infinita. Então, por mais que esteja correto o pensamento de você fazer mais do que deu certo, você tem que produzir novas coisas que deem certo também. Então aí que vem o problema. Como é que você vai ter certeza que você dobrando a quantidade de animes vai dobrar a quantidade de coisas que dão certo? Você já tá meio que filtrando lá. Eles já produzem muita coisa mais ou menos nesse processo aí de produzir uma quantidade bem considerável de animes por ano. E olha que vale elogiar que a Toho é uma das mais conservadoras na escolha de animes. Ela geralmente vai atrás de obras muito populares, que é quase garantido que vai dar bom, e poucos animes dela realmente ela lança e fracassa e não faz mais. A maioria dos animes que ela lança são animes que tem chance altíssima de dar certo e ela continua fazendo mais temporadas depois. Ela também não investe quase nada em animes originais, coisas muito arriscadas. De todas as produtoras, eu diria que é a que escolhe melhor e não pega uma quantidade gigante. A Aniplex pega muito mais coisa que ela, Kadokawa, ela pega menos, tentando ir para uma qualidade um pouco melhor. Então, por um lado, a Toho tá sendo inteligente de investir no que tá dando certo, mas por outro, é um pouco pretensioso achar que você pode aumentar a quantidade desse jeito, como ela quer dobrar, e pelo menos num tempo razoável, ela tá botando aí pra 6 anos, mais ou menos, dobrar a quantidade. Mas de onde ela vai tirar essas obras com potencial enorme que ela vai fazer aí, que vão dar certo de novidade? Porque continuação, beleza, mas a continuação vai acabar. Mushoku Tensei, daqui a uns 6 anos, deve estar na última temporada já, provavelmente. E Free também não vai ter mais muito material, já deve ter chegado aí, no caso, colado ao material original, que é o mangá. Então ela vai precisar de coisas novas também, e é aí que o bicho pega. Vamos ver o que vai sair disso, mas tem alguns problemas nesse pensamento positivo dela, de que vai dobrar e vai ser de boa, vai dar tudo certo. E uma coisa interessante desse aumento que já tá acontecendo da quantidade de animes é a mudança na estratégia de streaming. O que eu tô falando vale principalmente pro Japão hoje em dia. Se você olhar os streamings de cada um dos animes que saem lá, estão em quase tudo que é streaming. Pelo menos uns 9 a 10,
E praticamente todos os animes em gigantes como Amazon e Netflix, lá do Japão. É bem diferente do Brasil, onde poucos animes estão na Netflix. Lá no Japão, ao contrário, a maioria dos animes estão na Netflix. E se vocês verem esse vídeo aí que eu lancei recentemente, vocês vão notar que eles estão querendo adotar esse modelo pro resto do mundo também. Ao menos é o que tá aparecendo. Parar de dar exclusividade para poucos streamings e começar a vender pro máximo de streaming possível e até botar no YouTube de graça num canal deles. Tem que pagar muito dinheiro para valer a pena e dar exclusividade para um streaming. Nem a Netflix ainda conseguindo exclusividade em muitos dos animes dela. Tem um outro que ainda consegue. Mas vários animes estão indo pra Netflix, estão indo para outros streamings agora também. Então a estratégia cada vez mais é taca pra tudo que é streaming, a gente consegue uma grana menor de cada um deles, mas o somatório, a quantidade acaba compensando. Fora que o marketing fica muito maior, porque tem tudo que é lugar. O que leva a um vídeo recente que eu fiz, até no YouTube estão colocando agora, legalmente. Não é pirata nem nada. As produtoras, às vezes estão vendendo para licenciadoras que botam no YouTube, ou às vezes é a própria produtora que abre um canal no YouTube pro anime. Eu dei 2 exemplos aí, animes da temporada que estão saindo de graça no YouTube. E é oficial, não é pirata ou coisa parecida. Eles oficialmente colocaram lá. Então, eles estão colocando no YouTube, estão dando pra tudo que é streaming, tá um negócio muito diferente, comparado ao que era no passado. Inclusive, deviam botar todos os animes no YouTube. Então, se você quiser, você assiste no YouTube, se você quiser, você assiste na Netflix, se você quiser, você assiste no Crunchyroll, tudo em todos os streamings. Seria legal pra caramba. E é meio que eles vão ter que fazer. Porque com a quantidade de animes aumentando pra caramba, eles deixando muito claro aí, o governo japonês até incentivando, não é um estúdio, uma produtora, é o governo japonês falando, ó, triplica a quantidade. Lembra daquele vídeo que eu fiz? Me chamaram de louco, mas eu falei que ia chegar a uns 1000 animes por ano daqui a mais ou menos uns 10 anos. E aí, um pouco depois de eu fazer aquele vídeo, o governo japonês me solta a notícia de que ele quer triplicar a quantidade de animes. A receita com eles, mas obviamente a quantidade tem que aumentar também. E quantos fazem hoje em dia? 250 a 300. E aí você pega 300 e multiplica por 3. 900. Quase 1000. Mas e a qualidade, alguns vão alegar? Porque não tem tanta obra boa assim pra adaptar. Eu já comentei sobre isso nesse vídeo, falei bem rápido, mas é a mesma coisa que eu falei lá. A qualidade vai continuar acontecendo o que acontece hoje em dia. A gente tem aí animes muito meia boca, tem animes medianos, tem animes acima da média, e tem aqueles animes memoráveis, realmente que se destacam pra caramba no ano. Você tem o quê? Uns 2, no máximo 4 desses por ano. Mas tem. Todo ano tem uns animes bons, tem aquele anime ou anime do ano, e vai continuar tendo. Série é a mesma coisa, filme é a mesma coisa. Tem um monte produzido, vários meia boca, alguns medianos, alguns um pouquinho melhores acima da média, que você vai até destacar numa lista de final de ano, mas os bons de verdade, cara, dá pra contar numa mão, geralmente. Então animes vai ser a mesma coisa, vai aumentar a quantidade. E aí vai aumentar a quantidade de porcarias que vai ter no ano, a quantidade de medianos e a quantidade até acima da média. E de destaques do ano eu acho que não vai aumentar tanto. Entendeu? Triplicar a quantidade de animes, eu não acho que vai triplicar a quantidade de animes que vão se destacar, no caso, como anime do ano, por exemplo, aqueles animes muito, muito acima da média. Aquelas novidades que surpreendem. Isso aí eu acho que talvez dobre. O ponto é que no fim do mundo só vai ter uma quantidade muito grande. E aí pessoas como eu, que tem canal de animes e tem que avaliar um bando de coisa, aí elas vão se lascar, porque vão ter que avaliar muito mais coisa. Outra pergunta é como vão fazer esse negócio todo? Porque cada vez tem menos mão de obra no Japão. Então de onde vai ser a mão de obra pra fazer esse negócio? Yes. Pô, Marco, mas eu não gosto de IA. Lamento, meu filho, eu só lamento. Vão usar IA em tudo que é estúdio praticamente no futuro. Vai ter alguns poucos estúdios que não. Vão produzir muita pouca coisa e eles vão ter só mão de obra humana e vão se gabar disso. Olha, não teve uso de IA nesse anime. Vai ter um aviso desse lá. Mas vão ser poucos. A maioria dos estúdios, devido ao lucro que eles vão ter, vão começar a usar cada vez mais ferramentas de IA. Não quer dizer que tudo vai ser feito por IA. Vai ter limitações, algumas coisas a IA não vai fazer bem. Algum dia talvez faça, mas eu acho que vai demorar. Mas vai agilizar pra caramba o processo de produção de animes. Eu já fiz vários vídeos sobre IAs e tal, como tá a evolução delas, tá bem impressionante. Dê uma olhada nesses vídeos aí, quem interessar, eu vou linkar pra vocês nos cartões. O ponto é, IAs vão agilizar esse processo aí e facilitar a produção de uma maior quantidade de animes. A China também tá cada vez aumentando mais a quantidade de estúdios que tem lá, eles vão produzir mais coisa, então também vai vir mais coisa de lá. Então a gente vai ter um aumento global aí de conteúdo. Alguns devem estar pensando em mais uma coisinha. Pô, como a gente vai assistir esse negócio todo? Não tem como assistir tanta coisa assim. É conteúdo demais. Hoje em dia já tem coisa demais. Tem uns 300 animes por ano. Existe uma tese que o trabalho vai reduzir cada vez mais, porque vai ser substituído aí por robôs e IAs dentro dos robôs. E aí eles vão fazer quase tudo que os humanos faziam. Vai sobrar poucos trabalhos, os humanos vão começar a ganhar uma renda universal, que é tipo um Bolsa Família
basicamente um pouco maior pra você viver num nível de classe média aí, mas sem precisar fazer nada. Pode ficar de bunda pau o dia inteiro. Se chegar nisso, realmente vai fazer sentido aumentar a quantidade de entretenimento, porque as pessoas vão ter muito mais tempo ocioso para consumir entretenimento. Eu não vou ficar discutindo essa teoria aqui, não é o propósito desse vídeo, mas é uma possibilidade. E as também vão reduzir bastante o custo de produção desses animes. Então, mesmo que eles não façam um sucesso estrondoso, ainda assim talvez eles se paguem. Pô, Max, se der tudo errado, no caso, começar só a ter prejuízo e tal, as empresas voltam atrás. Já aconteceu muita coisa que as empresas fizeram errado. Isso aí é uma comum, na verdade, que tem. Empresa tomar decisão cagada. Então, se eles fizerem esse aumento todo e tal, e começar só a dar ruim, perderem cada vez mais dinheiro, eles voltam atrás. E decidem que qualidade é melhor que quantidade. Eu, particularmente, prefiro. Eu acho que já tá bom. Perto de 300 animes por ano, tá bom. Eu acho que vai aumentar de qualquer jeito, mas eu não teria problema se mantesse esse nível e começasse a investir mais em qualidade, ao invés de ficar só preocupado em quantidade. Até porque tem um problema que eu já falei em outros vídeos. Tem limitação para a criatividade humana. As IAs não são tão boas de produzir histórias. E mesmo quando produzem, você tem que guiar elas todas. Elas esquecem coisa, botam um monte de coisa errada na história. Estão melhorando isso com o uso de agentes, mas isso aqui também não é assunto para esse vídeo. O ponto é que com o humano por trás, dá pra guiar ela pra fazer uma história mais rápido que o normal. Mas ainda assim, tem limitação. E você fazendo 1000 animes por ano, tá exigindo que produzam 1000 histórias por ano. Tá, pode ser continuações e tal, então é uma história que já tá sendo produzida. Mas o ponto é que tem alguém produzindo aquele negócio todo. Então, é coisa de maluco? Em certos aspectos é. Então eu entendo quem viu essa notícia aí, meu Deus do céu, os caras piraram. Mas tem uma lógica por trás desse processo, desse pensamento, tem teorias por trás e tal. E o Japão, obviamente, quer dinheiro. Ele tá vendo dinheiro sair desse negócio e quer aumentar. Vai dar bom? A gente não tem como saber até acontecer. Mas quem tá preocupado aí que não vai ter mais anime bom, vai continuar tendo anime bom. Só vai ser mais trabalhoso de filtrar. É pelo menos assim que eu vejo. E bom, gente, é isso. Comentem a sua opinião sobre esse negócio todo. Concordo com o que eu falei aqui? Não, tem uma teoria diferente? Comenta aí. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscreva no canal que não é inscrito ainda. E quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos exclusivos toda semana e ainda ganha acesso à plataforma exclusiva dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você ganha acesso a mim o dia inteiro. E uma comunidade muito legal para bater papo também. E, inclusive, quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.